hoje você vai aprender. Hoje falaremos sobre cristais. Tenho certeza que é um excelente assunto para você aprender, porque muito é demonizado. É impressionante a astúcia do adversário para demonizar as coisas que Deus criou. Eles modificam a matéria, modificam todo o processo de hibridização, mas quando é algo natural de Deus, não pode. Não pode. E aí, são todos os que usam isso, são druidas, xamãs, magos, feiticeiros. Então, assim, os cristais hoje, eles são obscuros para a sociedade. Só que os cristais são o último ápice da evolução. Olha só, quando você pega o universo químico e a lista, a tabela periódica dos materiais, você tem materiais mais nobres e materiais convencionais, né? Os mais nobres são ouro, tungstênio, prata, diamante. E os mais convencionais é o quê? Ferro, bronze, o elemento da terra, que é, se não me falha a memória, é calcário, cálcio. É uma mistura, a terra são vários elementos. Então acontece, nós temos uma tabela periódica e nós temos elementos mais nobres. Deixa eu explicar isso aqui rapidamente, tá? O que é a evolução hoje da inteligência artificial não humana? O ser humano está degenerando, tá? Eu estou falando da inteligência artificial. Qual que é o limiar? Hoje, como é que você cria processadores i7, i9, processadores esses que rodam qualquer programa, rodam qualquer jogo? Inclusive, esses processadores estão presentes nas placas de vídeo. Hoje, esses processadores eles têm a condutividade em ouro. Alguns em outros materiais mais nobres, né? Como grafeno, peço perdão. Mas a maioria desses processadores são ouro. Então, o ouro, na tabela periódica, ele tem um nível de condutividade ali. Chega um certo momento no ouro, que se você fizer um overclock, o elemento químico não vai suportar de maneira eficaz aquilo que você quer fazer. E ele vai se romper e vai deixar de ser eficiente. Então os materiais eles têm limites. Então o processo de evolução tecnológica ele sobe como exponencial. E o que barra a evolução do processo tecnológico é a condutividade dos materiais. Então o ouro ele vai subir, mas tem uma condutividade. Já alcançamos, tá? Já alcançamos. E aí eles vão começar a trocar o ouro. Já que o ouro não consegue conduzir rápido, vamos substituir. Aí começaram a substituir pelo quê? Depois do ouro. Silício, grafeno, nióbio. Escute bem, esses são os ouros do século XXI. Silício, grafeno e nióbio. E grafeno é maleável, tá? Então eles conseguem criar até celulares maleáveis. Silício, grafeno e nióbio. E aí simplesmente são materiais mais condutores do que o ouro. E às vezes até mais nobre do que o ouro. Então é uma corrida espacial por esses materiais. E aí volta o fator exponencial. Quando o silício, grafeno e nióbio chegarem no seu limiar, não conseguirem mais conduzir unidades de informação, números binários, ser ou não ser, 0 e 1, né? Quando os materiais não conseguirem mais fazerem esse processamento, para onde que você acha que eles vão pular? Qual que você acha que é o limiar, o maior limite de tecnologia que existe? Qual que é o maior limite? O maior limite de tecnologia que existe são os cristais. Esmeralda, jaspe, nós temos diamante, inclusive existem HDs de diamante que armazenam as informações. Diamante é um cristal que conduz informação na velocidade da luz. Então, os cristais, principalmente os mais nobres, eles não são só feitos para ficar no colar de um rapper americano. Eles são feitos para algo tecnológico. Além de ser usado como diamante, como corte, mas eles são usados para isso. Hoje em dia tem HD de diamante. Não é convencional, mas tem. Então, o último limiar, segundo a tabela periódica, segundo os compostos deste universo que nós estamos vivendo, tá? Inclusive colocando na conta o éter, todos os compostos que nós temos, o diamante e os cristais, são os compostos
mais avançados e tecnológicos que existem. Tá? Eles conseguem transmitir informação na velocidade da luz. Então o ápice da evolução são os cristais. Por isso que Ramsés, por isso que aqueles caras do passado, deuses do Egito, entre aspas, tá? Deuses, adoravam cristais, porque eles usavam isso em seus cajados, usavam isso como armas, tá? Nós temos aqui registros da antiga Tartária com o uso de cristais também, não sei se é importante falar isso aqui, mas os cristais são o último limiar. Quando você pega Apocalipse de João, que é o livro de Revelações, e você vê a Cidade Santa. A Cidade Santa é o quê? As entradas são pérolas, né? Isso tem um propósito. Pérolas, elas filtram as impurezas, nada que é impuro entra ali. Então as portas são pérolas. Isso não é porque Deus é vaidoso, ele criou isso com propósito. Então as entradas são feitas de pérolas, e você vê que o muro da Cidade Santa são vários tipos de cristais. Então são vários cristais em camadas, representando os 12 apóstolos. E a base de toda essa cidade santa, a base é de ouro. Aí eu te faço uma pergunta. Você acha que Deus é vaidoso? Você acha que Deus é vaidoso? Cristo mesmo dizia, se Salomão vestia as mais belas roupas do mundo e não conseguia transparecer a beleza de um lírio no campo, e se Deus joga fogo no lírio, que hoje cresce e transforma numa flor, o que dirá de vós? Então, simplesmente, Deus não é vaidoso. Então, o motivo da cidade celestial ser adornada com ouro e com esse tipo de material é para quê? É para que o organismo biológico, porque nós, quando formos reerguidos no céu, teremos um novo corpo físico, porque o espírito nosso está nesse corpo aqui, que é um corpo degenerado. E aquele que conseguir alcançar a vida eterna, a aceitação de Jesus Cristo, remissão de seus pecados, vai chegar no céu, e após a vinda de Jesus e o final da história da humanidade, a coroação de Cristo Jesus, será a nova criatura, herdará um novo corpo. Esse novo corpo será um corpo celestial, condizente com a cidade santa. E aí eu digo para vocês, de onde que você acha que vem tecnologia? Por exemplo, o Monte Hermon amaldiçoado, Gênesis 6, fala sobre a queda dos santos sentinelas por esse monte, namorando das mulheres, dando origem a gigantes, repassando tecnologia aos seres humanos. Como é que os anjos repassam tecnologia se eles não aprenderam? Será que não aprenderam? Então, as pessoas têm a conjectura que anjo é um bebê alado, sorridente, ai que delícia, é um cupido. Mas anjo não é assim, anjo tem grande tecnologia. Inclusive a história de OVNIs veio de anjos. Então os anjos têm grande tecnologia. E essa tecnologia foi herdada dos céus. Então não espere que o céu seja um lugar com animaizinhos, um arco-íris e cupidos tocando harpa. Não é isso que é o céu. É um local, é mais ou menos, eu penso para mim, tá? Que é mais ou menos como é ali Asgard ali de Thor. Hipertecnológico com o uso de cristais extensivos. É o que eu penso, não posso comprovar que eu não tive lá. Então praticamente, tá? É um local de grande tecnologia, porque é o uso extensivo de cristais e ouro para a condução. O ser humano, o Adão primordial, já despojava desses materiais nobres no seu corpo. Por exemplo, logo no Adão primordial, o sangue era dourado, porque tinha referências ao ouro. O ouro, né, em contato com o nosso sangue, deixava o sangue dourado. O que deixa o nosso sangue vermelho é o ferro, dióxido ferroso, oxidação, faz envelhecer, faz adoecer. Não temos como trocar, porque o organismo ele é assim. Mas no passado, em épocas vindouras, era de ouro. Por isso que os caras viviam 1000 anos aí. Depois passou para azul, que é mais ou menos a história dos nefilins, a queda lá de Pangeia, né? E depois veio para ser ferro. O próximo é barro, na minha opinião, tá? O ser humano vai ver 30 anos. Então, é o que eu venho dizendo aqui, né? Por isso que o fim está próximo, mas eu não acredito que esteja tão próximo. Cada um tem a sua opinião, né? E os cristais, eles têm propriedades medicinais. Os cristais, além deles conduzirem, além dos cristais conduzirem unidade de informação, eles têm propriedades medicinais. Por exemplo, olha só, o quartzo, tá? O relógio de quartzo é o quê? É um pedaço de cristal, tá? Que fica acoplado a um relógio
que com o movimento do relógio, ele faz com que o quartzo seja ativado através de vibração e produza energia. Ou seja, basta que você vibre o quartzo para que ele produza energia. E isso sucessivamente com outros cristais também. Então os cristais, até energia o negócio produz. E ele consegue, os cristais conseguem também, tá? Tem propriedades medicinais. Não que eu use como propriedade medicinal, mas tem propriedades medicinais. E aí teve um rapaz que pediu para falar sobre os cristais e sobre a glândula pineal, sobre o leite, a calcificação. Sobre os cristais, tá? Hoje em dia você tem uma tecnologia chamada Kéfir, que basicamente, de forma arcaica, de forma rude, grotesca, tá? Usa os cristais como fonte medicinal. Tecnologia Kéfir, tá? É bem primata aquilo ali. É bem assim, bem rústico mesmo. Os caras pegando cristal, usando com alguns compostos para fazer com que, inclusive com certa, resolve muito problema aqueles cristais lá. Só que é bem rudimentar. Tem soluções hoje melhores do que isso. Eu não vou poder ficar ensinando aqui. Mas tem essa tecnologia. E aí o rapaz ele perguntou o seguinte, falou sobre os cristais. Eu queria explicar que as pessoas demonizam os cristais. Porque você vê bruxos, sacerdotes, por que eles usam cristais? Eles usam para vibrar na frequência dos demônios e conseguir se comunicar com eles. Eles usam os cristais para o mal. Da mesma maneira que um cara pode colocar fogo numa árvore frutífera e simplesmente fazer o mal à árvore, o outro pode vir e simplesmente pegar as frutas, comer, pegar as sementes e replantar. Então, assim, a diferença entre remédio e veneno está na dosagem. Está na dosagem. Água pura, cristalina, água pura, sem composto nenhum entorpecente ali dentro, de nascente mesmo, ela é curável. Se você tomar ali água, às vezes você vai se curar de alguma doença. Agora, se você tomar 30 litros d'água, você vai se afogar e vai morrer. Então, assim, eu quero que você entenda que a diferença é a dosagem. É a dosagem. Então, cristal é a mesma coisa. Se você usar o cristal com a finalidade medicinal, você consegue ter alguns resultados. Isso ajuda demais. Só que, infelizmente, nós não temos tantos estudos sobre os cristais. Os estudos que nós tínhamos sobre cristais foram queimados na Biblioteca de Alexandria, porque usaram cristais, né, que inclusive era coisa de Targaryen. Targaryen não é de Games of Thrones, é de romano, tá? Inclusive eram os domadores de dragão verdadeiros, tá? Não era conto de fada. Aquele gordinho não tirou da lenha, aquilo ali tá na história de Roma. E aí, simplesmente, os tartarianos, né? Eles também usavam cristais de forma extensiva, cristais para muita coisa. Inclusive, a gente teve tecnologia chamada steampunk, que foi uma época de uma civilização que foi extinta, que tinha aí suas naves voadoras e tudo na base de cristais. Então, assim, não temos tecnologia hoje, não temos conhecimento para o uso de cristais, mas eles têm as suas propriedades medicinais, tecnológicas, eles são materiais nobres com finalidade imposta por Deus, mas foi oculta dos seres humanos no passado. Então, não demonize os cristais, mas também não tem como usar, que é desconhecido. Aí o cara perguntou o seguinte, ele falou o seguinte, você poderia falar se tem proveito usar os cristais ou não? Não tem proveito hoje em dia. Não temos fonte de conhecimento para uso de cristais. Esse é o problema. Então, na dúvida, a gente acaba preferindo não usar. Outra coisa que ele falou aqui foi o seguinte, isso aqui é minha filhotinha, tá, que tá latindo. Você também falou sobre o leite e a glândula pineal. Porque a glândula pineal, ela é onde fica a nossa consciência, onde passa o nosso espírito, tá? Então o que acontece? O leite, ele simplesmente calcifica a nossa glândula pineal. Contém cálcio, o cálcio, né, em contato com a nossa glândula pineal, calcifica. Ele acaba entorpecendo as funções da nossa glândula pineal. Consecutivamente, a gente acaba não enxergando o mundo espiritual. Isso é bom ou ruim? Não sei. Eu sei que enxergar o mundo espiritual nunca é bom, porque você acaba enxergando demônios, tá? Então, assim, é bem complexo essa história. Eu, praticamente falando, não descalcificaria a glândula pineal. Olha que palavra interessante. Descalcificaria. Porque realmente a glândula pineal fica calcificada. Então, assim, esse é o contexto que eu queria trazer para vocês sobre glândula pineal, sobre cristais, tá? A glândula pineal, ela é onde está representada a nossa consciência, o nosso eu espiritual.
que ali consegue ter um contato com o nosso corpo. Só que não enxerga o mundo espiritual porque a glândula pineal está calcificada. Descalcificar, você acaba enxergando o mundo espiritual, mas ao mesmo tempo são demônios. E muitas pessoas que descalcificam acabam virando esquizofrênicas, tá? Muitas. E nós temos também aí os cristais que são praticamente banalizados, ridicularizados e muitas vezes adentrados às trevas, sendo que a Cidade Santa é feita de cristal. Então tem finalidades medicinais, finalidade tecnológica, são finalidades de Deus, desconhecida para nós homens, até porque nos foi oculto isso, tá? Mas é algo que foi demonizado aí pelo diabo, mas é algo assim produtivo. Eu não faço nem ideia como é que usa cristal, mas eu sei que tem finalidade no céu e teve nas épocas vindouras aí, época de Adão, época de Noé, tá bom? É o que eu acredito, beleza? Bom, espero que você tenha entendido. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem um link na descrição, você vai ter o meu contato pessoal, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.